E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje a gente vai dar uma olhada numa configuração do Corona que a partir da versão 11, o sistema de denoiser mudou. Ele teve uma mudança comparado com a versão 10.2, que agora você precisa fazer um ajuste diferente para evitar alguns erros que acontecem se você faz uma imagem muito rápida. A partir da versão 11, se você tenta fazer uma imagem com 2 a 5 passes, e aplicar o denoiser, a imagem fica com alguns craquelados. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que fica a imagem depois da versão 11, para evitar esse tipo de problema, pelo menos nas imagens finais. Então, bora pro vídeo. Bom, gente, eu vou exemplificar com essa imagem aqui para vocês. Eu fiz um render em 4K. Eu vou mostrar aqui a cena para vocês. Essa cena aqui, coloquei algumas luzes, HDR. Eu vou abrir agora aqui as imagens para a gente poder ver. Eu vou colocar aqui na esquerda a que teve 2 passes contra a que teve 5 passes. Aqui na direita é a que teve 5 passes. Então, se a gente chegar aqui perto da torneira, por exemplo, você consegue ver a diferença entre 2 para 5 passes. Isso sempre ativando o denoiser em 100%. É claro que dependendo da situação, tem pessoas que gostam, outras não, de ativar o denoiser, ou gostam de utilizar o denoiser High Quality do Corona. Eu só estou mostrando a diferença entre o Corona 10.2 e depois da versão do Corona 11, que mudou para esse sistema de denoiser aqui, que eu ainda continuo utilizando. Eu gosto de deixar a imagem bem limpa sempre e utilizar o noise na pós-produção. Eu utilizo ele aqui no System Intent, em 2 pixels. E agora, a partir da versão 11, até chegar na 13, eu demorei para migrar da 10.2 para outras versões por causa desse problema. Porque em alguns previews, ou até em algumas imagens, ficava bom o suficiente colocar um noise aqui de 3 ou de 5 e não ligar para os passes, aqui nesse caso. Aqui no caso da versão 10.2. Só que a partir de agora, a partir da versão 11, o negócio é você colocar aqui 0,1% ou 0%, se for o caso, e o importante é você colocar um número de passes significativos. É claro que você pode dar atenção a isso para sua imagem final, mas você pode pegar um costume de até nos testes de imagens ou nos previews, imagem em 1920 pixels por 1080 ou 4K, ou até nas imagens 8K que você fizer testes, você pode testar 5 passes, 10 passes, dependendo do tamanho da imagem, 20 passes. Eu fiz aqui alguns exemplos para a gente ver. Aqui no caso eu coloquei 2 passes na esquerda, o que antes no Corona 10.2 ficava 100% sem esse craquelado, ficava 100%, ficava lavada a imagem, mas ele não deixava. Aqui na esquerda eu fiz 2 passes e na direita eu fiz 5 passes. Eu fiz aqui essa diferença para mostrar que em relação ao Corona 10.2, agora é importante você colocar a quantia de passes mais significativa, maior. Você pode ver aqui que ele causa algumas distorções até nas sombras e na iluminação. Os puxadores não têm sombra praticamente, nem na versão de 2 passes e quase nem dá para ver de maneira definida na versão de 5 passes. Aqui o reflexo das cadeiras também não fica bem nítido. Se a gente puxar aqui para os vidros, a gente consegue ver que fica bem comprometida a qualidade. Mesmo no denoiser a 100%, vocês podem ver aqui, ó, tá em 1, tá no máximo, ele fica bem craquelado. É claro que isso vai interferir no tempo de render, mas para poder atingir a qualidade, a gente vai ter que demandar mais tempo. Agora eu vou colocar na esquerda os 5 passes e na direita uma imagem com 10 passes. Você pode ver que já melhorou bastante a questão do craquelado. Aqui nos copos ainda fica bastante, provavelmente em objetos com refração ou reflexão ainda fica bastante esse craquelado. Aqui no liquidificador eu coloquei um material com Subsurface Scattering
para fazer o suco, e pode ver que ele junto com a refração aqui desse jarro de vidro, ele ainda deixa bastante noise aqui em volta aqui nessa área do jarro. Você já pode ver mais definição aqui no reflexo. Se a gente aproximar aqui, fica mais claro a definição, o noise que tinha aqui. Isso na esquerda 5 passes e na direita 10 passes. Vocês conseguem ver aqui na direita qual que é o A, qual que é o B. Aqui os puxadores já estão com a sombra, pelo menos, né? Você consegue ter essa informação. Agora eu vou deixar na esquerda 10 passes e na direita 20 passes. Bom, a gente já pode dar um zoom aqui. Nessa parte, olha só a diferença entre 10 passes e 20 passes. Ele já define bem mais os reflexos, a profundidade da refração do objeto, até o próprio noise do subsurface scattering, provavelmente, que estava rebatendo aqui dentro. Aqui na torneira não tem mais nada praticamente desses craquelados, ó, em 20 passes. É claro que esses 20 passes, se você me perguntar quanto tempo demorou, vai depender do seu computador, da temperatura ambiente em relação a como é que está refrigerado o seu computador, vai depender de como é que está configurada a otimização das texturas, se tem muito displacement, se tem pouco, se você tem muitos mapas em 4K, 8K que não precisa ter, ou que você precisa ter e por isso mesmo vai demorar. Então são casos e casos que acontecem que se eu remover, por exemplo, esse jarro aqui que pode estar complicando a minha cena, pode resolver a cena de diminuir em 5, 10, 20 minutos. Sabe? São modificadores às vezes que todos os meus armários aqui da cozinha, em vez de eu compactar tudo e fazer um reset Xform e tirar todos os modificadores, o Max está tendo que calcular todos eles antes de renderizar e vai pesando na cena, porque ele tem que calcular isso e depois calcular o reflexo das coisas, dos objetos, das luzes nesses objetos. Então tem toda uma complexidade para poder dizer faz assim, coloca menos passe, mais passe. Cada cena, cada ângulo é único, porque em um ângulo de cena você não vai mostrar uma parte do projeto. Pode ser que ocultando essa parte já melhore, você já consegue tirar 5 passes para ficar uma boa imagem. Eu estou colocando aqui essas comparações para a gente ter uma base de que 20 passes você já consegue um resultado bem legal, no caso, para essa imagem. Outras partes do projeto, você pode ver aqui, por exemplo, agora na esquerda 10 passes, na direita 20 passes, os copos praticamente não tem mais nada do craquelado. Os reflexos aqui também tem um pouco mais de detalhe, as sombras e reflexos aqui dos pratos também. Isso, se a gente for aqui no mapa de Ambient Occlusion, a gente pode ver que também ajuda bastante, por exemplo, na pós-produção. Se você selecionar esses copos para querer aplicar um Ambient Occlusion, olha a diferença de qualidade do mapa que a gente vai ter. Você pode ver que aqui fica bem baixa qualidade, aqui bem pixelado mesmo. Aqui na direita a gente já tem uma informação mais uniforme. Aqui nesses spots, por exemplo, para você aplicar um Ambient Occlusion, na esquerda 10 passes e na direita 20 passes. Olha a diferença que a gente tem de informação. Como é mais constante a informação, como tem menos ruído na informação. As máscaras, e no caso a máscara de Ambient Occlusion, nesse caso ela é bem pesada de renderizar. É claro que se você aplicar por objeto, fica relativamente mais leve. Só que para mim economiza muito mais tempo eu colocar uma máscara dessa e deixar renderizar do que eu ficar configurando bloco por bloco, situação por situação, porque no caso de imagem faz sentido aplicar. No caso de renderização de animação, pode ser mais interessante otimizar a cena do que você simplesmente
deixar rolar e depois colocar os filtros. Como no caso não é uma animação, não tem por que otimizar a cena, porque para mim é muito mais rápido eu só colocar essas máscaras para fazer e depois eu utilizar no Photoshop a que eu quiser, da maneira que eu quiser, do que eu colocar de bloco por bloco, tentar colocar algum mapa específico de Ambient Occlusion. Aqui no jarro também você consegue ver a diferença do ruído que fica em 10 passes contra 20 passes aqui na direita. Agora eu vou colocar na esquerda o de 20 passes e na direita uma imagem de 40 passes. Olha só, aqui na esquerda a gente tem 20 e na direita a gente tem 40. Você consegue ver que já não é mais tão perceptível. No caso, então, já não fica mais tão justificável estender o tempo de renderização se a gente já não consegue extrair um resultado que não é mais tão significante comparado a 20 a 40 passes. Aqui na imagem vamos ver esse objeto complexo. Na esquerda 20, na direita 40. Bom, no caso aqui 20 passes já seria bem o suficiente para a gente poder ter um resultado significativo. Aqui nos copos a gente também consegue ver a diferença entre 20 e 40 passes. Nos reflexos. Aqui no reflexo do forno a gente também consegue ver. Tem um pouquinho mais de detalhe nos reflexos das cadeiras. Mas não é um detalhe relevante a ponto de colocar o dobro de tempo, de 20 para 40 passes, numa cena dessas. Aqui no 20 para 40 passes até parece que fica um pouquinho mais claro a cena. Aqui na direita também. Agora eu vou colocar aqui na esquerda os 5 passes, por exemplo, só para vocês terem uma noção da diferença entre as máscaras que a gente coloca no Corona. Essa máscara do ID, por exemplo, ela fica também com outra nitidez quando você coloca mais passes. No caso, todas as máscaras vão ter o benefício de colocar mais passes para obter mais qualidade também na seleção das máscaras. Aqui é no 5 para 40 passes, aqui na máscara de refração. Então são bastante detalhes. Eu vou até colocar aqui no 20 passes para ficar mais de acordo com o que seria feito mesmo. E você pode ver que não perde nada para o 40 passes. É pouca, mínima diferença. Aqui de novo no mapa de Ambient Occlusion. Bom, gente, vocês viram a diferença que deu entre colocar mais passes, menos passes. A importância de agora você colocar aqui no Scene, quando você configura o seu render, de colocar uma quantia de passes independente do quanto de noise você tem. Eu vou abrir aqui outro projeto para você ver que num projeto simples, onde eu só vou aplicar uma textura, às vezes o renderizador vai atingir 5%, 3%, 4%, só que não são passes o suficiente. Para fins de exemplificação, eu também fiz essa cena aqui, eu coloquei uma imagem só da minha thumb de um vídeo meu, para exemplificar para vocês. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma imagem com 2 passes, eu fiz uma imagem com 5 passes, que vai ficar à direita. A imagem da esquerda é com 2 passes. Você pode ver que fica todos esses craquelados aqui que interferem nos detalhes de uma imagem final. Eu vou passar aqui para um lado e para o outro para vocês verem a diferença, que quanto mais passes, menos desse craquelado você vai ter. Agora eu vou colocar a imagem de 5 passes na esquerda e a de 20 passes na direita. Você consegue ver que as linhas ficam bem definidas. Agora você não tem mais esse craquelado nas quinas, principalmente. Nas quinas de todas as formas e cores, você consegue ver que tem esse probleminha, que fica esse craquelado. Como eu já mostrei na outra imagem, então o que vai mandar a partir do Corona 11, pelo menos até agora no Corona 13, para não ficar esse craquelado, é você colocar bastante passes para a cena ficar bem limpa e não depende mais tanto do denoiser, porque às vezes você pode ter um noise baixo, mas ainda assim ter esse problema. Se isso acontecer, você já vai saber que é por esse motivo de ter poucos passes na cena, ou mesmo tendo uma quantia significativa, necessita mais passes. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Se você passou por isso, se esse vídeo te ajudou, deixa aqui nos comentários. Se você tem alguma dúvida, não deixa de se inscrever no canal. Eu vou trazer bastante coisa aqui para vocês, cada vez mais vídeos novos, bastante informação. Não se esqueça também de deixar o like e a gente se vê no próximo vídeo.